Flamengo Internacional deve ter casa cheia hoje pela estreia do Mengão no Campeonato Brasileiro, pois mais de 45 mil ingressos já foram vendidos. Lista de relacionados do Flamengo conta com novidades da base. Wallace Ian e Pablo Lúcio vão para o jogo. E o Mengão tem retrospecto muito bom contra o Internacional e não perde em casa desde 2021. E nesse vídeo eu quero comentar esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar aquele like. Bom, após o período aí de data FIFA, finalmente o torcedor flamenguista pode falar: hoje tem Flamengo. E hoje, Flamengo estreia pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional. O jogo daqui a pouco, 9 horas da noite no Maracanã. A expectativa é de casa cheia, porque até o momento mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. A torcida, com muita saudade do clube, quer ver o time em ação agora por uma competição muito importante e, pelo menos, ao que tudo indica, é a prioridade do Flamengo para essa temporada. O Campeonato Brasileiro é a prioridade do Flamengo. Então, apesar dos desfalques, o Flamengo está com um time aí muito bom para enfrentar o Internacional. Temos novidades na lista de relacionados, porque uma garotada da base aí foi relacionada para o jogo. Pablo Lúcio, que é um menino ali que joga no meio de campo, muito habilidoso, muito promissor, está na lista de relacionados, além do Wallace Ian, que fez o Campeonato Carioca muito bom, aproveitou as chances que ele teve quando o Felipe Luiz chamou ele para jogar. Inclusive, teve momento no Campeonato Carioca que ele era o artilheiro da competição. Então, um menino que entra sempre muito bem. Talvez eles não entrem na partida, se for um jogo muito duro, na parte física muito exigida, né? Talvez eles não entrem, mas estão relacionados. A gente não vai contar, como nós sabemos, com o Danilo, que está ainda se recuperando de lesão. O Gerson não se recuperou a tempo, também não vai para o jogo. A Rascaeta também não vai para o jogo. Então são desfalques importantes para o time do Flamengo para enfrentar o Internacional. Bom, o Flamengo ele está invicto nas últimas 3 partidas contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo não perde como mandante desde 2021. Como nós sabemos, naquele ano de 2021, o Flamengo tomou uma cacetada do Internacional no Maracanã por 4-0. Então, de lá para cá, são 2 empates e uma vitória. Então, os 3 últimos jogos contra o Internacional pelo Brasileirão, o Flamengo não sabe o que é perder. E em meio a esses desfalques que o Flamengo tem, pelo menos 2 titulares aí, 3, vai. O Danilo ele é o zagueiro titular hoje do Flamengo. Bom, o provável time do Mengão vai ser esse aqui: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar e De La Cruz. E no ataque, Luiz Araújo, Plata, Michael e Juninho. Talvez o Luiz Araújo jogando um pouco mais ali pelo meio e o Michael jogando pela ponta ao lado do Gonzalo Plata e o Juninho no ataque. Por que o Juninho no ataque? A gente sabe que o Bruno Henrique não jogou a final do Carioca porque estava lesionado, então ele ainda está em processo de recuperação e a gente sabe que fazer o controle de carga nesse início de temporada é muito importante, visando ter esses jogadores bem fisicamente para todas as partidas. Então talvez o Felipe Luiz não vai escalar o Bruno Henrique como titular. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente não sabe quem vão ser os titulares, mas essa aqui é uma provável escalação do Mengão. E além disso, o Flamengo tem mostrado um equilíbrio muito bom na estreia do Campeonato Brasileiro, nas estreias dos Campeonatos Brasileiros nos últimos anos. Por exemplo, nas últimas 11 aberturas, o Mengão venceu 5, empatou 4 e perdeu apenas 2. Em 2024, o Flamengo inclusive estreou com vitória sobre o Atlético Goianiense por 2-1 em Goiás, que inclusive o De La Cruz fez um golaço de falta. Bom, de lá para cá, por exemplo, o Flamengo estreou com vitória contra o Atlético Goianiense em 2024, com vitória em 2023, com vitória em 2021, vitória em 2019 e vitória em 2016, apenas 2 derrotas nas últimas 11 estreias. E o Mengão, como a gente sabe, tem um modo de jogar muito próprio, tem uma característica forte de jogar. O Internacional é o atual campeão gaúcho, também está jogando muita bola, inclusive o Internacional é o time que está na frente do Flamengo em questão de aproveitamento em 2025. Tem um aproveitamento melhor do que o time do Flamengo. Então, o Internacional, atual campeão gaúcho, inclusive hoje lá no Maracanã, vai ter a troca de faixas, né? Campeão carioca com o campeão gaúcho. E o Internacional é um time bem treinado, é um time entrosado. Eu acredito numa vitória, mas não numa vitória tranquila. Eu acho que o Flamengo pode ter uma dificuldade em enfrentar o Internacional, lembrando que
os times que o Felipe Luiz enfrentou de uma dificuldade assim maior esse ano foi apenas o Fluminense, tá? O Botafogo não teve dificuldade, o Vasco não teve dificuldade, e os outros times do Campeonato Carioca, com todo respeito, eles nunca iam dar dificuldade para o Flamengo, não ia dar trabalho nenhum. Então, Mengão daqui a pouco contra o Internacional, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a gente tem que apresentar um bom futebol, porque a casa vai estar lotada. E o torcedor que vai hoje para lá quer ver o time com as características que viu no Campeonato Carioca. Bom, pessoal, o vídeo hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativa o sino da notificação, deixa aquele like. Valeu, nação, até a próxima.